Paz e graça a todos os irmãos que me veem, que me ouvem. Nós estivemos aqui este ano com o pastor norte-americano Justin Peters e ele realizou uma série de conferências intitulada Nuvens sem Águas. É uma referência à carta de Judas para tratar dos falsos profetas. E essa conferência será disponibilizada agora no site, em vídeo e em áudio, para você ver, baixar e usar como quiser. Eu gostaria muito que você divulgasse o conteúdo desta conferência. Eu sei que a igreja brasileira passa por uma crise como nunca passou na história. Uma corrupção, uma inversão de valores, heresias e besteróis teológicos, como há muito tempo não víamos. E eu acredito que o conteúdo dessa conferência vai mudar a história da igreja brasileira. Porque milhões de irmãos na fé beberam da confissão positiva, do movimento Palavra da Fé, do curandeirismo, dos milagres, das unções. E eles necessitam ter os seus olhos abertos. E eu quero pedir a sua ajuda para divulgar o conteúdo deste material. Não só você assinante, não só você que já tem uma orientação reformada, não só você que já participa de uma igreja tradicional e você que já está familiarizado com as doutrinas da graça, com a teologia reformada, bem como as doutrinas históricas. Mas eu quero pedir que você passe o conteúdo desse material, não para você que já tem os olhos abertos e já conhece a verdade e já saiu do engano há muito tempo, mas para que você leve o conteúdo disso para aqueles que ainda não conhecem a verdade, para aqueles que ainda estão presos nas garras dos falsos profetas, para aqueles que ainda creem num outro evangelho, para aqueles que estão afundados na teologia da prosperidade, do curandeirismo, e que estão à mercê, que estão sob os grilhões desses falsos profetas. Ajude-me, divulgue o conteúdo desse material, espalhe aí na sociedade, no seu estado, no seu bairro, na escola, na universidade, no trabalho, onde você conhece pessoas que não professam a fé em uma doutrina saudável, nas sãs doutrinas. Transmita o conteúdo dessa conferência a eles, para que os olhos deles se abram. O nosso objetivo não é valores, números, cifras. O nosso objetivo é salvação de pecadores. Nosso objetivo é honrar e exaltar a glória de Deus. Nosso objetivo é que a nação brasileira toda se curve ao senhorio e à soberania de Deus. E que Deus nessa nação caída seja glorificado. E primeiramente ele tem que ser glorificado pela igreja dele, pelo povo de Deus, pelo povo santo. E não é isso que tem acontecido. Eu quero pedir que você se prepare para assistir. Serão mensagens impactantes. Você verá vídeos, cenas chocantes, declarações absurdas e, infelizmente, ouvirá blasfêmias contra o nome de Deus, contra a sã doutrina. Mas é necessário que esse conteúdo seja divulgado. É necessário que a igreja brasileira abra os seus olhos. Estamos cansados de décadas de engano, décadas de falso ensino, décadas de heresias sendo disseminadas em todos os lugares, igrejas sendo abertas em todos os lugares. E acredite ou não, muitos de vocês, nós bebemos por muitos anos da confissão positiva sem que soubéssemos da palavra da fé. Então, eu quero contar com seu apoio e com sua ajuda para divulgar o conteúdo desse material, o conteúdo desses vídeos, por e-mail, pelo celular, por qualquer outro recurso tecnológico que você saiba, que você tem acesso e que você pode nos ajudar. Conto com a sua ajuda e eu espero que você me ajude. Que Deus seja louvado através da sua santa palavra. Em nome de Cristo. Amém. But before we get to that, I want to read to you a passage of Scripture, Jude verses 3 through 4. Mas antes de começar, eu gostaria de ler uma passagem bíblica para vocês, que é Judas 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: Amados, quando empregava toda a diligência em escrevermos acerca da nossa comum salvação, foi-me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente
pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais deste muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. So Jude was writing to his readers, Então, Judas estava escrevendo aos seus leitores, and basically he was saying this. e basicamente ele estava dizendo o seguinte, He was saying, brothers, ele estava dizendo, irmãos, I wish that I could write to you and we could just talk about the gospel, eu gostaria de escrever para vocês e falar apenas sobre o Evangelho, our common salvation. sobre a nossa salvação comum. He said, but I felt it necessary to write to you Mas eu senti a necessidade de escrever para vocês and to urge you to contend for the faith, e adverti-los a continuar batalhando pela fé, because certain men have crept in unawares. porque alguns homens entraram dissimuladamente no meio de vocês. It would be wonderful, dear friends, if all we had to do was talk about the gospel. Seria maravilhoso, irmãos, se tudo aquilo que a gente pudesse conversar fosse apenas o Evangelho de Cristo. It would be wonderful if we didn't have to worry about false teachers. Seria maravilhoso não ter que se preocupar com falsos mestres. But false teachers have been a problem in the church practically since day one. Mas falsos mestres têm sido um problema na igreja desde o início da história da igreja. And they remain a problem today. E eles continuam sendo um problema hoje. The greatest threat to Christianity does not come from outside. O maior dano ao cristianismo não vem de fora. It doesn't come from Buddhism or Islam. O maior dano ao cristianismo não vem do budismo ou do islã. The greatest threat to Christianity comes from people who profess to be inside. Mas o maior dano ao cristianismo é feito pelas pessoas que professam estar dentro da igreja. 25 of the 27 books in the New Testament warn about false teachers. 25 dos 27 livros do Novo Testamento advertem a respeito dos falsos mestres. Warning about false teachers is a very prominent theme in the New Testament. Advertir, avisar sobre os falsos mestres e as suas heresias é algo muito peculiar no Novo Testamento. And so this work that we are doing in this conference is very necessary. Então essa conferência, esse trabalho que nós estamos fazendo agora, nesta conferência, é muito necessário. Okay. All right, well, let's look at the Word of Faith, the origins of the Word of Faith movement. Então vamos olhar para o movimento Palavras de Fé e as suas origens. The origins of the movement began with a man named Phineas Parkhurst Quimby. A origem do movimento começa com um homem chamado Phineas P. Quimby. We could call Quimby the great-grandfather of the Word Faith movement. A gente pode chamar o Quimby de o grande bisavô do movimento Palavra da Fé. He's the one that first began to articulate the doctrines that we see being taught today. Ele foi o primeiro a articular essas heresias e doutrinas que nós veremos hoje. Quimby was the father of a metaphysical cult known as New Thought. Quimby era o pai de um culto, de uma seita metafísica conhecida como Novo Pensamento. And metaphysical is a big word. E metafísico é uma palavra muito grande. But all it really means is beyond the physical realm, beyond what we can see and touch here. Metafísica é uma palavra muito difícil de ser usada, mas ela quer dizer além daquilo que pode ser pensado, além do pensamento. And when I say cult, I mean any group or sect that may call itself Christian. E quando eu digo seita, eu estou me referindo a todos aqueles grupos que se referem a si mesmos como cristãos, Yet it compromises or denies some of the fundamental tenets, fundamental doctrines of the faith. mas que comprometem aquelas doutrinas básicas da fé cristã. Mormonism is a cult. Mormonismo é um culto, é uma seita, por exemplo. Jehovah's Witnesses belong to a cult. Testemunhos de Jeová também são uma seita. Roman Catholicism is a theological cult. O catolicismo romano também é uma seita em certos aspectos. Ela prega heresias. It's not a sociological cult. Não é uma seita no sentido de
no sentido social, ela não é uma seita, but it is a theological cult. mas é teológica. De maneira teológica, o catolicismo romano é uma seita. Apesar de não ser sociologicamente falando uma seita, teologicamente falando é uma seita. Because it compromises and denies some of the fundamental doctrines of Christianity. Porque compromete algumas doutrinas básicas da fé cristã. Quimby was a student of occultism, hypnosis, and parapsychology. Quimby era um estudante de parapsicologia, de ocultismo e hipnose também. And his theoretical formulations served as the basis for what is today known as Christian Science. E as suas formulações teóricas serviram como base para o que se conhece hoje como ciência cristã. Mary Baker Eddy claimed that she was physically healed by Phineas Quimby. Mary Baker, a fundadora da ciência cristã, disse ter sido curada por Phineas Quimby. And she was so impressed by his teachings that she developed them a bit further. E ela ficou tão impressionada acerca da doutrina dele que desenvolveu a sua própria seita. And from that formed what is today known as Christian Science. Conhecida hoje como ciência cristã. Christian Science is very poorly named, by the way. E ciência cristã é um nome muito pobre a propósito. Because Christian Science is neither Christian nor scientific. Porque ciência cristã não é nem ciência e nem cristã. But there are a lot of Christian Science overtones in the modern prosperity gospel. Mas existe muita dessa seita ciência cristã inserida nos movimentos da teologia da prosperidade hoje. One of which is the denial of physical symptoms when it comes to sickness and disease. Por exemplo, quando os teólogos da prosperidade, eles motivam o povo a negar os sintomas de alguma doença que eles estejam sentindo. If you have a friend or family member in this movement, se você tem um amigo ou um parente que está no movimento da teologia da prosperidade, you might notice that when they get sick, they deny that they're sick. Você pode perceber que quando eles estão doentes, eles vão negar que estão doentes. Maybe they have a cold. Talvez estejam com um resfriado, por exemplo. Their eyes are watering, their nose is running. O nariz está escorrendo, os olhos estão lacrimejando. They're congested. Eles estão tossindo. They're running a fever. Eles estão ficando com febre. It's obvious they're sick. Obviamente eles estão doentes. But if you ask that person how he's doing, mas se você perguntar a uma pessoa desse movimento como é que ela vai, he'll say, "Oh, I'm fine. ela vai falar, não, eu estou bem, eu estou legal. I'm not sick." Eu não estou doente. They don't confess that. Eles não confessam, não dizem estar doentes. Because they believe that if you confess it, then you bring it into physical reality. Porque eles acreditam que se você admitir, você vai trazer isso para a sua realidade física. Now, New Thought held that sickness is rooted in improper thinking. O novo pensamento afirma que a doença vem porque as pessoas não estão pensando positivamente. So if you're sick, it's because you've been thinking wrong thoughts. Então, se você está doente é porque você tem pensamentos negativos, pensamentos errados. So if you New Thought held that whatever you think about will become physical reality. O novo pensamento afirma que tudo aquilo que você pensa vai se tornar real, fisicamente falando. If you think positive, happy thoughts, se você tiver pensamentos positivos e felizes, those happy thoughts will go out into the universe. Esses pensamentos felizes vão adentrar o universo. And the universe will bring good things to you. E o universo vai trazer coisas boas para você. On the other hand, if you think negative thoughts, por outro lado, se você tiver pensamentos negativos, your negative thoughts will go out there into the universe. Os pensamentos negativos também vão adentrar ao universo. And the universe will bring negative things to you. E o universo, por sua vez, vai trazer coisas negativas para a sua vida. So if you're sick, it's because you've been thinking sick thoughts. Então, se você está doente, é porque você tem tido pensamentos doentes, pensamentos negativos. Watch this video clip from Andrew Womack. Assista esse vídeo de pregador chamado Andrew Womack. If you are reaping sickness, it's because you've thought sickness. It may not be that you've thought, all right, I want to be sick. But you've thought things that allow sickness to dominate you. Such things as, well, I'm only human. I'm just a man.
It's flu season. I got to get sick because it's flu season. You may not have sat there and have thought, I want the flu, but you've thought things that made you inferior to flu and that made you only human. You were denying and not focused on who you are in Christ, that no plague will come nigh your dwelling. And you have thought things that made you susceptible to Satan stealing your health. So, according to Andrew Womack, if you're sick, it's because you've thought sick thoughts. Então, de acordo com Andrew Womack, se você está doente é porque você tem pensamentos de doença. This is New Thought theology. Isso é a teologia do novo pensamento. This is not biblical. Isso não é bíblico. It's cultic doctrine wrapped in a little bit of Christian lingo. Essa é uma doutrina de seita amarrada com uma roupagem evangélica. So, what these prosperity preachers are preaching is not Christian. Então o que esses falsos mestres estão ensinando não é cristão de jeito nenhum. It is cultic. É ceticismo, é coisa de seita. The Word of Faith movement is rooted in the cults. O movimento Palavra da Fé tem suas origens em seitas. The grandfather of the Word of Faith movement is a man named Essex W. Kenyon. Mas o avô do movimento Palavra da Fé é Essex W. Kenyon. Kenyon had very clear ties to the metaphysical cults, particularly New Age and New Thought. Kenyon detém laços com seitas metafísicas como Nova Era e Novo Pensamento. He attended college at the Emerson School of Oratory, Ele frequentou o colégio de oratória Emerson, where the metaphysical cults flourished, and he was heavily influenced by them. onde essas seitas metafísicas floresceram e ele foi fortemente influenciado por elas. Kenyon did have a number of things right. Kenyon tinha algumas coisas certas também em sua doutrina. He was not wrong in everything that he taught, Ele não estava errado em tudo aquilo que ele ensinou, but he had a number of departures from Orthodox Christianity as well. mas ele tinha um número bem grande de separação com a doutrina sã e correta também. Number one, Kenyon taught that God created by speaking faith-filled words. Por exemplo, ele falou que Deus criou por palavras cheias de fé e nós faremos o mesmo. In other words, Kenyon did not believe that God created ex nihilo, out of nothing. Então vocês percebem por que Kenyon não acreditava que Deus criou ex nihilo, do nada. Ele não acreditava nisso. He taught that when God spoke, His words were containers of a tangible substance called faith. Ele ensinava que as palavras que Deus falou eram uma matéria sustentável chamada fé. And everything that exists is made out of faith. E tudo que existe é feito de fé, diz Quimby. If you were to take physical matter and break it down to its basic elements, Se você pegar essas seitas metafísicas e quebrá-las nos seus elementos mais básicos, you wouldn't find atoms and molecules. você não vai encontrar moléculas, Rather, you would find faith. mas você vai encontrar fé. The chair that you're sitting in is made out of faith. Por exemplo, a cadeira que você está sentado não é feita de moléculas, é feita de fé. The car that you drive is made out of faith. O carro que você dirige é feito de fé. So everything's made out of faith. Então tudo que existe é feito de fé. And he taught that when we speak, we can use our own words of faith to speak things into existence. E ele ensinava que quando você tem fé, você pode usar as suas próprias palavras de fé para trazer algo à existência. Create our own realities by the words that we speak. Criar realidades pelas palavras que você fala. Kenyon held that humans took on the nature of Satan in the fall. Kenyon também ensinou que os humanos receberam sobre si a natureza de Satanás na queda do homem. When this happened, they forfeited to Satan their supposed deity. E quando isso aconteceu, o homem passou a adorar Satanás como uma suposta divindade. And they made Satan the legal god of planet Earth. E fizeram então de Satanás o Deus com direitos legais sobre esse mundo que vivemos. But dear friends, Satan is not the legal god of planet Earth. Mas queridos, Satanás não é o Deus legítimo dessa terra. God is the legal god of planet Earth. Deus é o Deus legítimo dessa terra.
Kenyon held that Jesus died not only a physical death, but he also died a spiritual death. Kenyon também ensinou que Jesus não morreu apenas fisicamente, mas também morreu espiritualmente falando. He believed in two deaths of Jesus, one physical and one spiritual. Então ele acreditava em duas mortes de Jesus, uma física e uma espiritual. Kenyon held that when Jesus died on the cross, then he went to hell. Kenyon disse que quando Jesus Cristo morreu, então ele foi para o inferno. He was tortured by the demons and died a spiritual death. E ele foi torturado no inferno pelos demônios e teve a sua morte espiritual decretada. And ceased to be God. E cessou, parou de ser Deus. And then Kenyon taught that Jesus had to be reborn. Então, Kenyon disse que Jesus precisava renascer. He actually taught that Jesus had to get saved. E ele também ensinou que Jesus tinha que ser salvo. And that is where the real atonement of our sins took place. E foi aí no inferno, em todo esse contexto que eu falei, que a expiação de Cristo verdadeiramente aconteceu, segundo Kenyon. Not on the cross, but down in hell. Não na cruz, mas lá no inferno. And Kenyon held that health and wealth are obtainable by the believer's positive confession. E Kenyon também ensinou que saúde e riqueza podem ser obtidas por meio da confissão positiva do crente. So if you need money, you speak it into existence. Então, se você precisa de dinheiro, você decreta e traz à existência. If you need healing, you can speak it into Se existence. você precisa de cura, faz a mesma coisa. Fala e traz a sua cura à existência. Kenneth Hagin is the father of the modern word faith movement. Mas Kenneth Hagin é o pai do movimento moderno conhecido como Palavra da Fé. All of your modern prosperity preachers refer to Kenneth Hagin as their spiritual father. Todos os teólogos da prosperidade afirmam que Kenneth Hagin é verdadeiramente o seu pai, seu canal de influência. And despite Kenneth Hagin's teaching that no Christian should die until he's at least 120 years old, E ao contrário do que Kenneth Hagin ensinava, de que nenhum cristão deveria morrer até que ele tivesse 120 anos de idade, you see that Kenneth Hagin didn't quite make it. Kenneth Hagin não conseguiu viver aquilo que pregava. He died just before his 86th birthday. Ele morreu bem antes do seu aniversário de 86 anos de idade. And I know that Kenneth Hagin has had a massive influence here in Brazil. E eu sei que Kenneth Hagin tem uma grande influência aqui no Brasil. But he is the father of all of this stuff that we're talking about today. Mas ele é o pai dessas heresias todas que nós estamos aprendendo e estudando aqui. He was a false teacher. Ele foi um falso mestre. Like all false teachers, Kenneth Hagin claimed that much of what he taught he received from God. E como muitos falsos mestres fazem, Kenneth Hagin diz que aquilo que ele ensina, ele recebeu diretamente de Jesus Cristo. He got it from direct divine revelation. Ele recebeu por revelação direta de Cristo. He claimed that Jesus physically appeared to him on 8 different occasions throughout his life. Ele afirma que Jesus Cristo apareceu pessoalmente, fisicamente para ele em 8 diferentes ocasiões em toda a sua vida. And on one of these occasions, Jesus gave him, supposedly, the following words. E uma dessas aparições, Jesus Cristo deu para ele estas supostas palavras. According to Kenneth Hagin, Jesus physically appeared to him and dictated to him these words. De acordo com Kenneth Hagin, Jesus Cristo apareceu para ele e ditou essas palavras que nós vamos ler. It's interesting, however, that Jesus apparently bears a striking resemblance to S.W. Kenyon. É interessante notar, porém, que Jesus Cristo tem uma grande semelhança com S.W. Kenyon. And if you can see, it's practically word for word identical. Se você for ver, aquilo que os dois afirmam ter recebido é exatamente igual. Hagin did not get this from Jesus. E Kenneth Hagin, obviamente, não pegou essas palavras de Jesus Cristo, Hagin plagiarized S.W. Kenyon. mas ele plagiou S.W. Kenyon. And this is just all that I could fit on the screen. E isso é só aquilo que eu consigo colocar na tela para vocês lerem. His plagiarism is very extensive. Os seus plágios, os plágios que ele fez por toda a sua vida, são muito extensos. Ele fez isso diversas vezes.
So these word faith preachers are very fond of claiming divine origin for what they teach. Então, os pregadores do movimento Palavra da Fé gostam de dizer que eles têm revelação direta daquilo que eles ensinam. But the origins of what they teach is not nearly so supernatural. Mas as origens daquilo que eles ensinam não são tão sobrenaturais assim. But this is one of the ways in which they manipulate people. Mas é uma das formas que eles encontram para poder manipular as pessoas. They'll say, if you can't find what I'm teaching you in the Bible, don't worry about it. Porque eles podem dizer, se você não encontra aquilo que eu ensino na Bíblia, não se preocupe. It's okay, Está tudo bem. because I have it from the highest authority. Porque eu aprendi da maior das autoridades. Jesus came and gave me these teachings. Jesus pessoalmente veio e me ensinou isso que eu estou trazendo para vocês. God spoke to me. Deus falou comigo. So if you can't find it in the Bible, don't worry, it's okay. Então, se você não pode encontrar na Bíblia, não se preocupe, está tudo bem. I got it from Jesus. Eu consegui de Jesus diretamente. That is one of the sure signs of a false teacher. Essa é uma das claras evidências de um falso mestre. Getting supposed revelation from any source except the Bible. Quando eles afirmam conseguir revelação direta de Deus de outra fonte que não seja a Bíblia Sagrada. And so all of their followers believe that these people hear from God. Então todos os seus seguidores acreditam que esses homens de verdade ouvem a Deus diretamente. And even though a lot of their followers might have some questions, E mesmo que alguns dos seus seguidores possam duvidar, fazer algumas perguntas, se questionar, they dare not voice those questions. eles não ousam questionar, confrontar essas perguntas. Because if you question one of these false teachers, it is tantamount. It's just like questioning God himself. Porque se você ousar questionar um desses falsos mestres, segundo a teologia deles, isso quer dizer que você está questionando o próprio Deus. I want us now to begin looking at some of the doctrines of the Word Faith movement. Gostaria de olhar com vocês agora algumas das doutrinas do movimento Palavra da Fé. We'll begin by looking at the doctrine known as positive confession. Vamos dar uma olhada agora na doutrina bem conhecida como confissão positiva. The belief that we can speak things into existence. A crença de que nós podemos trazer coisas à existência pela nossa palavra. Okay, watch these video clips. Assista a esse vídeo. Look at me, say, all of you. Say, there's power in me to speak life and death. You call what you have. You say what you want. And I'm here to tell you, I know that as these programs are airing, I'm speaking something into existence. Benny Hinn says, I'm speaking something into existence. Benny Hinn diz que ele está trazendo alguma coisa à existência. And if that sounds eerily like God's act of creation in Genesis 1 and 2, E se isso tem alguma similaridade com aquilo que Deus fez na criação, lá em Gênesis, that's because it is. é porque tem similaridade sim, é exatamente a mesma coisa. Dear friends, only God can speak things into existence. Irmãos, só Deus pode trazer coisas à existência pela sua palavra. That is not an ability that you and I have. Essa não é uma habilidade que eu e você temos. But these word faith preachers blur that line between God the Creator and us His created. Mas esses falsos mestres querem fazer com que nós estejamos no mesmo patamar do Deus Criador. They demote God to make Him look more human than what He is. Eles demonizam Deus para que Ele possa se tornar mais humano do que Ele é. And then in turn they deify man. E eles também fazem o oposto, eles divinizam o homem para que ele fique à altura de Deus. And they make us look a lot more like God than what we really are. Para que nós possamos nos parecer mais com Deus do que verdadeiramente somos. And just in case someone may be thinking, oh, well, Justin's just taking these people out of context. E só para algumas pessoas que podem se questionar essa manhã, o Justin está pegando esses falsos mestres, mas em fora de contexto. I mean, they don't actually teach that we can speak things into existence just like God did, right? Eles não devem ensinar que nós podemos trazer coisas à existência
assim como Deus exatamente fez? Yes, they do. Sim, eles ensinam. This is a tweet from Creflo Dollar. Esse é um tweet de Creflo Dollar, do Twitter dele. Creflo Dollar undoubtedly is the most appropriately named of the prosperity preachers. E Creflo Dollar, creio eu, é o nome mais apropriado para esses pregadores da prosperidade. He says this, as spiritual beings who possess the nature of God, we have the ability to speak things into existence just like God did. Ele diz assim, no seu tweet, como seres espirituais que possuem a natureza de Deus, temos a capacidade de falar e trazer as coisas à existência, exatamente como Deus fez. So yes, they do teach that we can speak things into existence just like God. Então, sim, eles ensinam que nós podemos trazer coisas ao mundo fático, assim como Deus exatamente fez. Look at this statement from Kenneth Copeland. Olhe essa afirmação de Kenneth Copeland. Kenneth Copeland says this. Kenneth Copeland ensina o seguinte: quando você chega ao lugar onde você toma a palavra de Deus e constrói uma imagem no seu interior, não tendo pernas aleijadas e olhos cegos, mas quando você fecha seus olhos e se vê pulando daquela cadeira de rodas, isso será retratado no Santo dos Santos. E você vai sair de lá curado. Você vai sair de lá curado. So according to Kenneth Copeland, all I need to do is sit up here Então, de acordo com Kenneth Copeland, tudo que eu preciso fazer é sentar aqui and close my eyes e fechar os meus olhos and build an image on the inside of my head of not being crippled. e construir uma imagem na minha mente de que eu não sou deficiente físico. I just need to picture myself as not having to walk on crutches. Eu só preciso me imaginar não andando de muletas. And if I concentrate hard enough, this image in my head E se eu conseguir concentrar o suficiente essa imagem na minha mente, will then somehow materialize in the Holy of Holies, isso de alguma forma vai se materializar no Santo dos Santos. and then I'll just open my eyes and be healed. E aí eu vou abrir os meus olhos e ser curado. Friends, that is foreign to the Word of God. Queridos, isso está muito distante da palavra de Deus. It's right at home with the metaphysical cults. Isso parece mais com cultos e seitas metafísicas do que com a palavra. But it is foreign to God's Word. Isso está distante da palavra de Deus. Let's look at this quote from T.D. Jakes. Vamos olhar essa afirmação de T.D. Jakes. T.D. Jakes says, T.D. Jakes diz go ahead. o seguinte: essa palavra de Deus é como Deus procria. É assim que Deus regenera. E esse é o motivo pelo qual, uma vez que você fala a palavra de Deus, você tem que ser cuidadoso para quem você a fala, porque o poder da vida e morte está em sua língua. So, is this true? Então, isso é verdade? Is there any scripture to support this? Existe algum verso na Escritura que apoia essa afirmação? Well, upon first consideration, it would seem that there is. E para minha consideração, eu acredito que existe sim. Let's look at Proverbs 18:21. Vamos dar uma olhada em Provérbios 18:21. Death and life are in the power of the tongue. Esse provérbio diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Wow. Opa! Well, it does seem to say that, doesn't it? Parece dizer isso, não parece? Well, as is common with the Word of Faith preachers, they take verses out of their context. É muito comum dos pregadores do movimento Palavra da Fé tirarem a Escritura do seu contexto. Sometimes they don't even quote to you the entire verse. Algumas vezes eles nem sequer recitam o verso inteiro. And here they are making both errors. E aqui eles estão cometendo os dois erros. Let's look at the entire verse. Mas vamos olhar para o verso inteiro agora. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. So you see, when you read the whole verse, it doesn't say what the faith preachers claim that it does. Então você observa que quando você lê o verso inteiro, ele não diz isso que esses pregadores da prosperidade falam. This is actually a warning to us. Isso deve servir de aviso para nós.
Let me show you what Alan Ross says of this verse in the expositor's commentary. Deixe eu mostrar para vocês o que Alan Ross mostra em seu comentário bíblico sobre esse verso. Okay. You can read it. Diz assim: aqueles que gostam de falar, ou seja, que se entregam a falar, devem suportar os seus frutos, sejam bons ou ruins. A lição diz respeito a estar alerta, especialmente se você gosta de falar. So this verse is a warning. Então esse verso é um aviso. Basically, it is saying that if you are one of those people who likes to gossip, Basicamente está dizendo que se você é uma dessas pessoas que gostam de fofocar, you're too loose with your lips. você está caindo em armadilha com seus próprios lábios. Then you had better be ready to bear the E consequences, você vai ter que aguentar as consequências disso que você está falando ou fofocando, because there will be some. porque haverão consequências pesadas. Can we affect people with the words that we speak? A gente pode afetar as pessoas com as palavras que dizemos? Absolutely. Absolutamente. The book of James warns us about the dangers of the unbridled tongue. O livro de Tiago fala sobre as consequências de ter uma língua que fala demais. But do we literally have the ability to speak life and death? Mas nós literalmente temos a habilidade de decretar vida e morte? To speak things into existence? Trazer coisas à existência? Not at all. Não, de jeito nenhum. And that is not what this verse is saying. E também não é isso que esse verso está dizendo. Only God can speak things into existence. Só Deus pode trazer coisas à existência. Listen to this conversation between Kenneth Copeland and Paul and Jan Crouch. Vamos ouvir essa conversa entre Kenneth Copeland e... Who is this? Jan Crouch. Jenny Crouch. Does God use faith? Surely. Now see, here's a sore spot. There are those Not with who him. say, not with you. No. Not with God. I'm not sore at God at all, and I don't think He's sore at me. I haven't done anything to Him. No, but the critics say God is God. He doesn't have to have faith. He doesn't exercise faith. He doesn't use faith. He's God. He's the object of faith. Oh, wait a minute. What does that mean? Object? I don't know what that means. I don't either. Did you catch that? Go ahead. Você entendeu? Kenneth Copeland said, now wait a minute, what does that mean? God is the object of our faith. I don't know what that means. Kenneth Reagan, ele se questiona de maneira sarcástica, dizendo: eu nem sei o que é ser o objeto final da fé. And then Jan Crouch says, well, I don't either. E Jan Crouch também concorda com ele, dizendo: eu também não sei. Friends, that is not meat. Queridos, isso não é carne, That's milk. isso é leite. The fact that God is the object of our faith, O fato de Deus ser o objeto da nossa fé, that's first grade Sunday school stuff. isso é a primeira aula de escola dominical. It doesn't get more basic than that. Não dá para ser mais básico do que isso. And yet these people who claim to be our leaders in Christianity, Mas ainda assim, essas pessoas que afirmam ser grandes líderes do cristianismo, by their own admission, do not understand what it means that God is the object of our faith. elas mesmas admitem não saber o que significa Deus ser o objeto da nossa fé. Because you see, in their system, God is not the object of faith. Porque você observa que no sistema deles, Deus não é o objeto principal da fé. Deus não é o objeto da fé. Faith is the object of faith. Fé é o objeto da fé, de acordo com eles. In the prosperity gospel, faith is not placed in God. Na teologia da prosperidade, a fé não é colocada em Deus, Faith is a force that you direct at God mas fé é uma força que você dirige a Deus, to make Him do whatever you want Him to do. para você fazer com que Deus faça o que quer que você queira que Ele faça. And it's really ironic when you think about it E é muito irônico quando a gente pensa nisso, that these people who call themselves faith preachers porque essas pessoas se chamam de pregadores da fé don't even understand what faith is. e elas nem sequer sabem o que fé realmente é. And once again, just in case you think I am taking them out of context, E de novo, talvez você acredite que eu estou tirando eles do contexto das suas falas. for all the people who may one day be watching this on YouTube, E para todos aqueles que um dia vão assistir isso no YouTube and you think I'm taking them out of context, e achando que eu estou tirando eles de contexto,
let me show you this from Jesse Duplantis. Deixe eu mostrar isso para vocês de Jesse Duplantis. Diz assim: a Bíblia diz que a todo homem tem sido dada a medida da fé. Tenha fé na sua fé e pule para dentro da zona de fé. So Jesse Duplantis says, don't have faith in God. Então Jesse Duplantis está dizendo, não tenha fé em Deus. Have faith in your faith. Mas tenha fé na sua fé. And step over into the faith zone. E pule para dentro da zona de fé. Whatever that is. O que quer que isso seja. How strong are our words? Se nossas palavras forem fortes. How much power do they really have? Se elas tiverem grande poder. According to the prosperity preachers, your words are so powerful. De acordo com os teólogos da prosperidade, suas palavras são tão poderosas. That if you don't like the weather, que se você não gosta do tempo, then you can just change it. Você pode mudar o tempo, se estiver chovendo ou ensolarado, o que você quiser fazer. Watch this from Gloria Copeland. Assista isso de Gloria Copeland. You know, you're supposed to control the weather. I mean, Ken's the primary weatherman at our house, but when he's not there, I do it. He can see what's happening out there. It shows just like they have at the weather, like on the news. I mean, he's got the computer, got the current weather on it and all that for flying. So sometimes I'll hear something. I'll hear the thunder start. Maybe he'll still be asleep, and I say, Ken, you need to do something about this. And knowing that, but you are the one that has authority over the weather. One day, Ken and Pat Boone, we were in Hawaii at their house, and they were sitting outside, and there was a weather spout out over the ocean. And that's like a tornado, except it hits the water. And so they were sitting there, and they just watched it, rebuked it. It never did anything. One day, I was in the airplane in the back, and my little brother was in the back with me, and Ken was up front flying. And we were not in the weather because we don't fly bad weather. But we could see the weather over here. And I looked out the window, and that tornado came down just like this, down toward the ground. And Ken said, I rebuke you in the name of Jesus. You get back up there. So this is how I learned how to talk to tornadoes. I saw this. And that tornado went, whoop, 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 whoop. Even while I was watching him, my little brother was not a devout Christian at that time, and that was really good for him to see. So you're the weatherman. You get out there, or the weather woman, whichever it is, and you talk to that thing, and you tell it, you're not coming here. I command you to dissipate. And you get back up there in Jesus' name. Glory to God. That I won't charge you extra. Now, that really does not even deserve or need any comments. Coisas como essa nem sequer merecem comentários. But if you will indulge me, I will offer a couple of comments real quickly. Mas se você me permitir, eu tenho dois bons aqui para fazer. The first thing, did you notice how she says we can control the weather, but we don't fly in bad weather? A primeira coisa, você observou que ela disse que ela pode controlar o tempo ou o clima, mas que ela não voa, não pega avião com o tempo ruim, com o clima ruim? Why not? Por que não? I mean, if you can control the weather, fly through whatever you want to fly through. Quer dizer, se você pode controlar o clima, pega avião quando você quiser. You know, just change it before you get there. Muda o clima antes de você entrar no avião. So, a little common sense goes a long way in clearing a lot of this stuff up. Então, um pouco de bom senso serve como ferramenta para a gente conseguir clarear essas heresias. Aside from the theology, just a little common sense. Tirando a teologia, o bom senso também é uma boa ferramenta. But if it is true, mas se é verdade, that these prosperity preachers can control the weather, que esses teólogos da prosperidade podem de verdade controlar o clima, by the words that they speak, pelas palavras que eles falam, then I would submit to you that these prosperity preachers are some of the most evil people on the planet. Então eu afirmo para vocês que esses teólogos da prosperidade são as pessoas mais malignas em toda a face da terra. They are the most
selfish, callous people anywhere in the world. Eles são as pessoas mais egoístas que existem ao redor do mundo. Because every year, all around the world, thousands of people are killed in weather-related disasters. Porque ao redor do mundo, todos os anos, milhares de pessoas são mortas em desastres naturais. Wildfires that could be put out with some rain. Você podia colocar uma lista de furacões e incêndios, tantas coisas. Tornadoes, hurricanes, Tornados, furacões, floods, inundações, blizzards, desabamentos, droughts, enchentes, starving people because of lack of rain. pessoas que estão famintas também por falta de chuva. Every year, thousands of people all around the world die in weather-related incidents. Todos os anos, milhares de pessoas morrem por desastres naturais e causas relacionadas a isso. So if they can really control the weather, Então, se eles podem de verdade controlar o clima, but they are just too selfish or lazy or to do anything about it, mas se eles estão com preguiça ou são egoístas o bastante para não fazer nada a respeito, then I submit that these prosperity preachers should be charged with negligent homicide. então eu diria que esses teólogos da prosperidade deveriam ser acusados de genocídio por negligência. Thousands of cases of negligent homicide. Milhares de casos de negligência, de genocídio por negligência. But I'm really not that hard-nosed about it. Mas eu não levo isso a sério. I don't really think these prosperity preachers should be charged with negligent homicide. Não acredito que eles deveriam ser acusados de genocídio por negligência. Because they can't do what they claim to be able to do. Porque eles simplesmente não podem fazer isso que eles afirmam poder fazer. Only one is able to control the weather, Só existe um que pode controlar o clima, and that is God. e esse é Deus. Last year, as of this recording, there was a tornado that hit the Dallas-Fort Worth area in Texas. Ano passado, um tornado atingiu ali a área do Texas. This tornado killed 11 people. Esse tornado matou 11 pessoas. It actually lifted cars up off of the overpass and dropped them on the ground. Esse tornado foi tão violento que levantou os carros e jogou eles longe. It happened December the 28th, 2015. E a mesma coisa aconteceu em 2008? 15. Em 2015. Okay. Kenneth Copeland made this statement. E Kenneth Copeland fez essa afirmação em sua página. Ele diz assim: o povo do Texas precisa de suas orações. Tornados mortais atingiram a área de Dallas, Fort Worth, na noite passada, matando pelo menos 11 pessoas. Casas, empresas e igrejas foram destruídas. Por favor, orem por todos os envolvidos. Do you know where Kenneth Copeland lives? Sabe onde Kenneth Copeland mora? He lives in Fort Worth, Texas. He lives in the Dallas-Fort Worth area. Ele mora na área atingida pelo furacão. Ele mora em Dallas, Fort Worth. In the very city that these tornadoes hit. Na cidade em que o furacão atacou e matou as 11 pessoas. Why didn't he just talk to the tornado and make it go away? E por que ele não falou com o tornado e fez com que ele fosse embora? I'm sure all of the family members who lost loved ones in this tornado Tenho certeza que todos aqueles entes queridos que perderam seus parentes no tornado would much rather have had Kenneth Copeland speak it out of existence than to have his prayers now. Tenho certeza que eles gostariam de ter muito mais as palavras de Kennedy Reagan que trazem as coisas à existência do que as suas orações agora. So, thanks anyway, Mr. Copeland, but you can keep your prayers. Então, obrigado de qualquer forma, Sr. Copeland, mas você pode guardar as suas orações para si mesmo. These people are liars. Essas pessoas são mentirosas. They can't control the weather. Elas não podem controlar o clima. And it's not just the Copelands, by the way. E não são só a família Copeland, a propósito. Creflo Dollar says he can control the weather. Creflo Dollar também fala que pode controlar o clima. Jesse Duplantis says he can do it. Jesse Duplantis diz que ele também pode fazer isso.
Rod Parsley says he can do it. Rod Parsley também fala que pode fazer o mesmo. They all claim to be able to control the weather. Eles todos afirmam poder controlar o clima, controlar o tempo. They are liars, São mentirosos, false teachers. falsos mestres. Look at this statement from John Hagee. Olha essa afirmação de John Hagee. Ele diz assim: eu acredito que quando uma pessoa diz, eu gostaria de estar morto, ela convida o espírito da morte para invadir a sua vida. Quando uma esposa diz, meu casamento é um fracasso, ela declarou destruição deste relacionamento. Quando uma mãe grávida diz, eu não quero este bebê, ela está declarando o término de sua gravidez. Ou uma maldição sobre a vida de uma criança ainda por nascer. A declaração é muito poderosa. So, according to John Hagee, if a pregnant mother simply verbalizes the words, I don't want this baby, Então, de acordo com John Hagee, se uma mulher grávida simplesmente verbalizar essas palavras, eu não quero esse bebê, then she can actually kill her baby in her womb. então ela pode até matar o bebê no seu útero. Where is the sovereignty of God in all of this? Aonde está a soberania de Deus em tudo isso? The prosperity preachers have no concept of God's sovereignty. Os teólogos da prosperidade não têm conceito formado sobre a soberania de Deus. None. Nenhum. The God of the prosperity gospel, Porque o Deus deles, little g God, um Deus com D bem pequenininho, is a very weak, ele é muito fraco, very effeminate, muito efeminado, very indecisive God. um Deus muito confuso, And it is not the God of the Bible. e ele não é o Deus da Bíblia. Not the God of the Bible. Não o Deus da Bíblia. You might remember in Luke's gospel about the angel making the announcement to Elizabeth and Zechariah. Você deve se lembrar muito bem sobre aquele anjo que deu o aviso do nascimento de João Batista para Isabel e o seu esposo Zacarias. That they were going to have a baby boy. Que eles teriam um garoto. But they were older in years, right? Mas eles eram avançados de idade, certo? When Zechariah heard about this, what was his response? E quando Zacarias ouviu essa informação, essa mensagem do anjo, qual foi sua resposta? He questioned it a little bit, didn't he? Ele questionou um pouco o anjo, não foi? And so what did God do in response to Zechariah? E o que Deus fez em resposta à atitude de Zacarias? Closed his mouth, right? Deixou ele mudo, não é verdade? Made him a mute. Fez com que ele fechasse a boca. For a very interesting take on why God closed Zechariah's mouth, Por um certo período de tempo, Deus fechou a boca de Zacarias. this from Joel Osteen. E de acordo com Joel Osteen, porque ele deixou Zacarias mudo é que... Por que Deus deixou ele mudo? É porque Deus sabia que as palavras negativas de Zacarias iriam cancelar seu plano. Veja, Deus sabe o poder de nossas palavras. Ele sabe que profetizamos nosso futuro. E ele sabia que as palavras negativas de Zacarias iriam parar seu plano. Unbelievable. Inacreditável. So, according to Joel Osteen, God was up in heaven looking down, Então, de acordo com Joel Osteen, Deus estava lá nos céus olhando para a terra and he saw Zechariah making negative confessions. e ele viu Zacarias fazendo confissões negativas. And then God just went into a panic. E aí Deus entrou em pânico. Oh my goodness, what am I going to do? Ele falou, ai meu Deus. Deus disse, ai meu Deus, o que eu vou fazer? I wasn't counting on this. Eu não estava contando com essas palavras. And so in a last-ditch effort to save his plan of redemption, Então, como um grande esforço para concretizar o seu plano de redenção por Cristo, God had to reach down and close Zechariah's mouth, Deus foi lá e deixou Zacarias mudo, make him a mute. fechando a boca dele. That was a close one. Nossa, essa passou raspando. No concept of God's sovereignty. Não há conceito sobre o que é soberania de Deus. None whatsoever. Nem um pouco. The prosperity preachers have
zero concept of the sovereignty of God. Os teólogos da prosperidade têm zero conceito sobre a soberania de Deus. Their God is a very weak God. Porque o Deus deles é um Deus muito pequenininho. This is an interesting book that I came across. Esse é um livro interessante que eu corri atrás. The title of the book is Supreme Influence. O título do livro é Influência Suprema. Subtitle of the book is Change Your Life with the Power of the Language You Use. O subtítulo do livro é Mude sua vida com o poder da linguagem que você usa. Now this is not a Christian book. Esse não é um livro cristão, tá? This is New Age. Esse é um livro da nova era, uma seita. Makes no claim whatsoever to be Christian. Nunca fez afirmação alguma de ser uma seita cristã. But for comparison, let me show you a quote-unquote Christian book. Mas por comparação, quero mostrar para vocês um livro cristão. This book by Joyce Meyer. Esse livro da Joyce Meyer. Change your words, change your life. Que diz, o título é Mude suas palavras, mude sua vida. Understanding the power of every word you speak. E o subtítulo, entendendo o poder de cada palavra que você usa. You see, it's the same thing. Tá vendo? É a mesma coisa. This is cultic doctrine wrapped in a little bit of Christian lingo. Isso é doutrina sectária, pagã, com uma roupagem evangélica, uma roupagem gospel. To make it appear to be Christian. Para parecer ser cristã. But it is not. Mas não é.